Louvado seja Deus. Que esse possa ser o nosso sentimento, irmãos, o sentimento de quem deseja, de quem anseia pelo reino de Deus na sua vida. Abra sua Bíblia comigo no salmo que nós lemos, salmo de número 139. Hoje nós estaremos tratando sobre um Deus que é onisciente, onipresente e onipotente. Eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia comigo. Todos acharam? Digo amém. O texto diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. A palavra ainda nem me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por todos os lados e põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é tão elevado que não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma a sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados, quando nenhum deles ainda existia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Como eu gostaria, ó Deus, que acabasses com os perversos. Afastem-se, pois, de mim, homens violentos. Eles se rebelam contra ti, contra os teus e como teus inimigos falam coisas ruins. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não desprezo os que se levantam contra ti? Eu os detesto com ódio completo. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conheces o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Graças a Deus. Curve sua cabeça e oremos ao Senhor. Pai, nós te louvamos e te engrandecemos por esta oportunidade em que mais uma vez lemos esta tua palavra. E nós lemos, ó Deus eterno, 2 vezes para enfatizar, ó Pai eterno, aquilo que tu falará conosco nesta noite. Senhor, em nome de Jesus, enfatiza as ideias que aqui serão discorridas sobre as nossas vidas, de tal forma que venhamos a, de fato, entender aquilo que o Senhor tem a falar. E, de fato, ó Deus eterno, sejamos impactados por estas verdades, a ponto de sermos levados, ó Pai amado, à semelhança de Cristo Jesus. Abençoa o teu povo, Senhor. Sem ti nós nada somos, nada podemos e nada fazemos. Por isso, com o teu Espírito Santo, nos ilumina aqui e nos mostra, ó Deus eterno, a tua palavra. Tudo isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós estamos estudando já há algum tempo, aos domingos, sobre os atributos de Deus. Nós já vimos, por exemplo, que Deus ele é um Deus criador, que Deus ele é santo, que Deus ele é justo, que Deus ele é irado. Vimos também que Deus ele é soberano. E hoje nós trataremos aqui sobre Deus como sendo um ser soberano, onisciente, onipresente e onipotente. Temos aqui 3 atributos que tornam Deus esse ser soberano que nós tratamos na última semana. E o texto que nós utilizamos por base é justamente o salmo que nós lemos, o salmo de número 139.
Esse salmo ele é conhecido como um dos salmos de Davi, e ele vai tratar justamente acerca de quem é esse Deus. E isso é interessante porque Davi ele sabia que o conhecimento de Deus era a chave para que ele pudesse viver uma vida que de fato agradava a Deus. Muitas pessoas reagem de maneira equivocada em suas vidas porque falta-lhes um conhecimento apropriado de quem é Deus. Quando nós temos um conhecimento adequado e suficiente da pessoa de Deus, as nossas vidas são impactadas de tal forma que o nosso modo de viver é um modo de viver adequado diante da presença de Deus, é um modo de viver que glorifica ao Senhor. E é justamente tendo esta noção que nós queremos aqui tratar sobre esses 3 atributos de Deus. O Salmo aí, ele tem 24 versículos e ele é dividido, em 4 partes de 6 versos cada uma. Do verso de número 1, acompanha aí comigo, até o verso de número 6, você tem aí a onisciência de Deus, onde Davi ele vai expor que Deus ele sabe de todas as coisas e que nada está oculto aos seus olhos. Nos versos de número 7 até o verso de número 12, nós temos aí Davi expressando a onipresença de Deus, onde ele diz que não importa para onde nós vamos, o certo é que ali o Senhor estará. Nos versos de número 13 até o verso de número 18, nós temos aqui Davi falando sobre a onipotência de Deus, especificamente na criação e mais detidamente na vida do próprio homem, na maneira como Deus não somente gera a vida humana, mas da maneira como Deus conduz a vida humana. Nos versos 19 até o verso de número 24, nós temos aqui a reação do salmista. Ao perceber a grandeza desse Deus, que é onisciente, onipresente, onipotente, esse salmista, ele é levado então a uma atitude correta diante de Deus, que é a valorização da sua santidade. Esse Deus que ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele é um Deus santo e ele merece ser reverenciado como tal. E é justamente sobre estas 4 partes que nós trabalharemos nesta noite. Então, em primeiro lugar, leia aí comigo os versos de 1 a 6. O texto diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por todos os lados e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é tão elevado que não posso atingir. Nesta pequena estrofe, ou nesta primeira estrofe, na verdade, o salmista então vai falar sobre a onisciência de Deus. E ele faz esse trabalho a partir da citação de 3 verbos. Nós podemos ver estes verbos no verso de número 1, quando Davi diz sondas, no verso de número 2, quando ele diz sabes, e no verso de número 3, quando ele diz observas. O versículo de número 1 diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. E esse termo sondas aqui, ele significa examinar com grande empenho, com grande cuidado e com muita profundidade. Se você, por exemplo, for observar a maneira como a ciência, por exemplo, ela vai em busca de informações de regiões desconhecidas, como, por exemplo, o planeta Marte, ou, por exemplo, o leito dos oceanos, você vai perceber que a ciência manda primeiramente uma sonda para justamente captar as informações necessárias para poder tirar algumas conclusões prévias sobre aquele ambiente. E é justamente isso aqui o que Davi diz que Deus faz conosco. Nós somos o objeto de estudo deste Deus que é onisciente. O Senhor, ele nos sonda e como resultado disso, o texto vai dizer, ele nos conhece. O verso de número 2 vai dizer, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe conhece os meus pensamentos. Esse termo, este verbo aqui, saber, significa distinguir e discernir com entendimento. E isso quer dizer que Deus, ele não somente reúne ou ele acumula dados brutos acerca de nossas pessoas, mas acima de tudo, ele trabalha esses dados a ponto de extrair informações acerca de quem nós somos, acerca daquilo que nós fazemos e acerca daquilo que nós temos.
Esse Deus tem uma opinião formada a nosso respeito. E é por isso que Ele sabe quando nós sentamos, quando nós levantamos, e Ele conhece até mesmo os nossos pensamentos. O texto diz: sabes quando me sento e quando eu me levanto, de longe conhece os meus pensamentos. O verso de número 3 vai dizer: observas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Esse termo aqui, observar, ele refere-se ao ato de selecionar grãos. Em outras palavras, significa dizer atentar apropriadamente a fim de discernir o que é bom e o que é mal. Em outras palavras, o Senhor, Ele nos conhece e Ele nos acompanha em nossos caminhos, a ponto de determinar quais os nossos procedimentos que são adequados e quais os nossos procedimentos que não são adequados. Nós estamos o tempo todo sendo observados por esse Deus. Ele conhece a conduta nossa o tempo todo. Observe que ele diz: observas o meu andar e o meu deitar. Ou seja, desde o momento em que eu me levanto até o momento em que eu irei me deitar, tu sabes todos os meus caminhos. O salmista então vai dizer no verso de número 4 que a palavra ainda nem me chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces todas. Ou seja, Deus, Ele conhece, irmãos, de maneira completa e intimamente as nossas vidas, sendo impossível que nós venhamos a enganar a Deus. Não é possível o homem fingir ser uma coisa que não é diante de Deus. O Senhor sabe exatamente quem você é. Nós podemos até fingir ser uma pessoa que não somos diante das pessoas, e muitas vezes até enganamos estas pessoas, mas o texto diz aqui que diante de Deus ninguém engana o Deus que conhece todas as coisas. O Salmo não diz somente isso. Nos versos de número 6 até o verso de número 12, o salmista vai dizer que Deus, Ele também é onipresente. Leia aí comigo, por favor. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Se eu digo as trevas, com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa. Irmãos, pelo fato de que Deus, Ele nos conhece a tal ponto, como o salmista diz na primeira estrofe, ao passo em que Deus, Ele é onisciente, Ele sabe todos os nossos caminhos, sabe os nossos procedimentos, sabe as intenções do nosso coração e sabe até mesmo as palavras que sairão da nossa boca, diante de um Deus que sabe todas estas coisas, e sabendo nós que nós somos seres errantes, que nós somos seres perversos por natureza, a nossa primeira reação é nos esconder deste Deus. Isso ocorre todas as vezes em que o homem se depara com este Deus maravilhoso. Isso aconteceu desde quando o homem no jardim do Éden pecou diante de Deus. O texto diz lá que Adão e Eva se esconderam da face do Senhor, ou pelo menos tentaram se esconder. A nossa reação primeira diante deste conhecimento de Deus é de justamente tentar fugir da sua presença. Porque nós sabemos que esse Deus, Ele é de fato e de sobremodo maravilhosíssimo. Agora, Davi, ele vai dizer que não importa qual é a rota de fuga que eu e você tomemos, o certo é que, para onde nós formos, lá estará o nosso Deus. Perceba que para mostrar a onipresença de Deus, Davi, ele vai iniciar no verso de número 7, fazendo duas perguntas retóricas. Ele vai dizer: para onde me ausentarei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Ou seja, Davi, ele se questiona para onde ele pode fugir da presença desse Deus que sabe todas as coisas. Mas, no entanto, ambas as perguntas, elas sugerem uma mesma resposta. Não há para onde fugir da presença desse Deus. Não há local para qual o homem possa fugir ou se ausentar desse Deus. E ele continua o raciocínio no verso de número 8, o verso de número 9, e também o verso de número 10, dizendo que não importa para onde ele vá, o Senhor lá estará. Se você observar aí comigo, o verso de número 8, ele vai dizer: se subo aos céus,
lá tu estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá tu também estás. Se eu tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins da terra, se eu for o mais longe possível, é certo que lá tu também estarás. Ainda ali, a tua mão, versículo 10, me guiará e a tua mão direita me susterá. A ideia aqui, irmãos, é de mostrar que não importa em qual direção o homem vá, se é para o céu, se é para o abismo, ou se é para o horizonte. Não importa o quão distante ele possa ir e em qual direção ele possa ir. Deus, ele também estará lá, porque o nosso Deus é um Deus onipresente. Para finalizar essa segunda parte, o salmista vai mostrar que até mesmo a luz e as trevas são a mesma coisa perante esse Deus. Versículo de número 11 diz assim: se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa. Você observa aí que não há para onde nós irmos e se esconder da face desse Deus. Até mesmo a escuridão, até mesmo as trevas, para Deus é a mesma coisa que a luz. Deus, ele é onipresente, e ele sendo onipresente, não há um local onde nós possamos fugir da sua presença. Nos versículos de número 13 até o versículo de número 18, Davi então vai falar da onipotência de Deus. Leia aí comigo, por favor, o texto diz: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seria mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Nessa terceira parte, Davi então passa a considerar o poder de Deus, e ele faz isso relacionando o poder de Deus com a criação, mais especificamente com a formação, a concepção e o nascimento do próprio homem. O verso de número 13 diz: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. É interessante aqui como esse verbo tecer, ele significa cingir ou cobrir. Ou seja, Deus, ele pegou a nossa substância ainda informe e cobriu de todos os elementos necessários para nos formar. Deus, ele nos planejou e nos criou, diz aqui Davi. O verso de número 14 vai então mostrar a gratidão de Davi pelo fato de Deus ter criado ele de uma maneira tão maravilhosa. O verso de número 14 vai dizer: graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. E como consequência deste ato de Deus ter criado o homem, Davi reconhece, versículo de número 15: os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Perceba aqui que Deus conhece, no sentido mais estrito possível, as nossas vidas, porque foi Ele mesmo quem nos criou. Foi Ele, mediante o seu infinito poder, que nos criou e nos teceu no ventre da nossa mãe. Não apenas isso, Deus não somente criou o homem, como Deus também planejou e determinou todos os nossos dias. Deus, ele tem o controle de nossas vidas, e aqui não se trata de mero fatalismo ou de uma predestinação irracional, mas aqui Davi está falando do exato resultado pelo fato de que Deus não somente planejou, mas também intentou no íntimo do seu coração amoroso nos criar e nos dar vida. Você é resultado de um ato amoroso do próprio Deus. Deus lhe formou no ventre da sua mãe. Quando você ainda estava informe, Deus lhe cobriu com tudo aquilo que era necessário e lhe deu vida. E se você aqui está hoje, é graças a esse milagre de Deus, é graças ao seu infinito poder, à sua onipotência, porque Deus, mediante o seu poder, nos criou e nos trouxe para o louvor da sua glória.
Quando nós olhamos aqui esses 3 atributos de Deus, alguns princípios aqui nos são explícitos. O primeiro princípio que eu gostaria de trabalhar aqui nesta noite é que o conhecimento dos atributos divinos deve nos provocar um santo temor diante da sua presença. Perceba aqui uma coisa. Eu estou dizendo que o conhecimento dos atributos divinos deve nos provocar um santo temor diante da sua presença. Preste atenção. Deus, ele é um ser onisciente, ou seja, ele sabe todas as coisas. Deus, ele é um ser onipresente, ou seja, ele está em todos os lugares. E em terceiro lugar, Davi diz que ele é um ser onipotente, ou seja, ele pode todas as coisas. Se Deus, ele sabe tudo, está em todos os lugares e pode todas as coisas, então isso deve trazer sobre a minha vida um sentimento de temor diante de Deus. Porque esse Deus não é um Deus que pode ser enganado. Deus, ele não pode ser enganado. Eu e você não podemos fugir da presença de Deus e eu e você não podemos encarar esse Deus. Deus, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Como eu estava dizendo, as pessoas podem até se enganar com a nossa aparência. As pessoas podem até se enganar como o modo de vida que nós fingimos seguir. Mas uma coisa é certa, Deus, ele sabe qual é a motivação do nosso coração. Eu e você podemos fingir ser crentes e irmos a qualquer ambiente. Nós podemos fingir participar de uma igreja, de uma denominação. Nós podemos fingir sermos crentes participando dos cultos. Nós podemos estar no meio dos crentes, louvando e glorificando a Deus. Nós podemos fazer parte da liderança dos crentes. Nós podemos fazer parte do ministério de louvor juntamente com os crentes. Nós podemos ser dirigentes como crente. Nós podemos ser pastor como crente. Mas uma coisa é certa, irmãos, nós não enganaremos ao Senhor. Nós enganamos as pessoas, porque as pessoas, elas não sabem todas as coisas, as pessoas não estão em todos os lugares, e as pessoas não podem todas as coisas. Eu e você podemos enganar uns aos outros, mas Deus, ele conhece detalhadamente e infinitamente as nossas vidas. Ele sabe quem você é, não somente aqui na igreja, mas fora da igreja. Deus sabe qual é a sua conduta lá na sua casa, entre o seu esposo, entre a sua esposa, entre os seus filhos. Deus sabe a sua conduta na vizinhança. Deus sabe a forma como você é visto na vizinhança. Deus sabe qual é o seu comportamento na escola, na faculdade. Deus sabe exatamente como você se procede no seu trabalho. Aonde você vai, Deus sabe qual é o seu estilo de vida, quais são as suas motivações, as suas intenções, as suas emoções. Não há como nós enganarmos esse Deus. Portanto, se não temos como enganar a este Deus, que é onisciente, onipresente, onipotente, isso tudo deve nos levar a uma postura de um santo tremor e temor diante da sua presença. É isso que Pedro, por exemplo, ele vai nos dizer. Pedro, ele vai dizer que uma vez que nós fomos comprados, não com ouro ou com prata, com coisas corruptíveis desta vida, nós devemos seguir a nossa vida, ou devemos viver o resto das nossas vidas, com temor e tremor diante de Deus. Percebe? Não há como enganar este Deus. Em segundo lugar, irmãos, não somente não há como enganar este Deus, mas também o conhecimento de Deus, ele deve nos trazer segurança. Ele deve nos trazer segurança, pois esse Deus, que é onisciente, onipresente e onipotente, ele é um Deus que se relaciona com o seu povo e que age em favor do seu povo. Perceba aqui no Salmo, como o Salmo trata Deus de maneira pessoal. Davi, ele poderia trabalhar os atributos de Deus de maneira impessoal, mas, no entanto, ele traz para a esfera pessoal e mostra esses atributos de Deus a partir do seu relacionamento com o Senhor. Se você vê aí o verso de número 1, quando ele vai dizer que o Senhor sonda, ele não diz simplesmente que o Senhor sonda, ele diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Verso de número 2 vai dizer: tu sabes quando me assento e quando me levanto. Verso de número 3, tu observas o meu andar e o meu deitar, tu sabes todos os meus caminhos. O verso de número 4 vai dizer: a palavra ainda nem chegou na minha boca, na minha língua, mas tu a conheces toda. Ou seja, Davi aqui mostra os atributos de Deus a partir do
seu relacionamento com o Senhor. Esse Deus que é totalmente onisciente, onipresente, onipotente, é um Deus que cuida do seu povo, que se relaciona com o seu povo, percebe? Além disso também, Davi, ele utiliza aqui o termo Yahvé para se referir a Deus, e esse termo Yahvé é justamente o nome de Deus quando o seu povo quer se referir ao Deus da aliança, ou seja, não é um Deus estranho, mas é um Deus que se relaciona com o seu povo, que fez uma aliança com o seu povo. Davi mostra que este Deus totalmente soberano é um Deus que está cuidando do seu povo. Portanto, para Davi, ainda que Deus ele seja onisciente, ele sabe que todo o conhecimento que Deus tem acerca da sua pessoa não é para lhe condenar, mas é para poder lhe conduzir de acordo com a sua vontade. Afinal de contas, quanto mais o Senhor conhece a minha e a sua vida, mais Ele sabe o quanto nós precisamos e daquilo que nós precisamos, percebe? É por isso que o verso de número 5, se você observar aí, o texto vai dizer, tu me cercas por todos os lados, e põe a tua mão sobre mim. Olha, dá uma ideia de proteção. Ou seja, toda esta onisciência de Deus é para que o Senhor cuide de nós. Tu nos cerca com as tuas mãos e põe a tua mão sobre mim. Ou seja, o Senhor, Ele nos protege, o Senhor, Ele cuida de nós. Da mesma forma, Davi sabe que a onipresença de Deus não é algo pelo qual ele deve se afligir. Ele não deve se afligir pelo fato de que Deus está em todos os lugares, mas muito pelo contrário. Isso traz segurança a ele, porque ele sabe que não existe um lugar que ele possa estar e que o próprio Deus não esteja lá também. Davi sabe que aonde quer que ele vá, Deus o conduzirá. Veja comigo o verso de número 10, por exemplo, 9 e 10. Onde ele vai dizer, se eu tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ou seja, ainda que eu tente ir no mais longínquo da terra, ainda que eu tente atingir o lugar mais longe, o que é que tem? Verso de número 10, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Davi sabe que esse Deus que é soberano, um Deus onisciente, onipresente, onipotente, é um Deus que cuida do seu povo. Isso deve gerar em nós, irmãos, não somente tremor, mas também um senso de segurança. Esse Deus está nos conduzindo. Deus está conduzindo as nossas vidas. Por fim, Davi também sabe que a onipotência de Deus não é para destruir a sua vida nem a sua alma. Davi sabe que esse Deus que é onipotente é também um Deus bondoso. Ele sabe que esta onipotência, na verdade, é para garantir a sua salvação e o seu bem-estar. Se você observar bem aí o verso de número 16, ele vai dizer, os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Ou seja, esse Deus que é onipotente, Ele já determinou a minha e a sua vida. Ele tem cuidado de nós, Ele tem agido favoravelmente a nós. E se nós temos certeza da salvação, não é por causa dos nossos méritos, mas é por causa dos méritos dEle, é por causa do poder dEle, é por causa da presença dEle, é por causa da ciência dEle, percebe? Se nós temos a certeza de que um dia nós nos encontraremos com Ele nos ares, de que nós estaremos face a face com o Senhor, é porque esse Deus, Ele tem cuidado de nós. Portanto, a onisciência, a onipresença e a onipotência de Deus, os atributos do Senhor, o conhecimento de Deus, devem nos trazer total segurança. Porque esse Deus que é soberano, Ele se relaciona com o seu povo e trabalha em favor dele. Um outro princípio que nós aprendemos aqui, irmãos, é que o conhecimento de Deus, ele nos conduz a uma atitude de plena adoração diante da face do Senhor. A adoração aqui nesse sentido significa reconhecer o nosso estado de mediocridade e reconhecer o estado de soberania e supremacia desse Deus que é maravilhoso. Perceba que no verso de número 6, quando Davi então discorre sobre a onisciência de Deus, ele fica muito abismado. Ele diz, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é tão elevado que não posso atingir. Ou seja, diante da onisciência de Deus, Davi ele é conduzido à sua adoração. Ele percebe que esse Deus é muito maravilhoso e que ele é um reres mortal. E isso o conduz a uma plena adoração. Não somente isso, o verso de número 12, parte B, quando Davi então medita sobre o fato de que trevas e luz para Deus é a mesma coisa, ele também se admira e ele diz no final do verso de número 12, para ti trevas e luz são a mesma coisa.
Para finalizar aqui, o verso de número 17 vai mostrar a reação de Davi diante da onipotência de Deus. Ele diz: que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Davi aqui é levado a este sentimento de adoração. A grande questão é como eu e você temos nos comportado diante da grandeza desse Deus. Uma vez que você compreende quem é esse Deus maravilhoso, uma vez que você reconhece que esse Deus é um Deus criador, um Deus santo, um Deus justo, um Deus irado, um Deus soberano, um Deus onisciente, um Deus onipresente, um Deus onipotente, qual é a minha e a sua reação diante desse Deus? Será que nós reconhecemos a sua grandeza, ao mesmo tempo em que reconhecemos a nossa mediocridade e o adoramos diante da sua face, ou nós simplesmente o rejeitamos, ou simplesmente nós o ignoramos? A palavra de Deus mostra que esta foi a mesma reação que Paulo teve. Lá em Romanos, quando Paulo ele trata acerca da soberania de Deus sobre a salvação do homem, Romanos capítulo 11, verso 33 a 36, Paulo então ele vai cantar um hino de exaltação a Deus. Ele diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém? Irmãos, quando nós conhecemos adequadamente a esse Deus, nós somos levados a uma postura de adoração. E eu não estou me referindo a uma adoração meramente aqui no templo, a uma adoração acompanhada de louvor, não. Eu estou falando de uma adoração que perdura por toda a nossa vida. A nossa vida deve ser um ato de adoração ao nosso Deus. O culto não se restringe aqui a essa hora, 1h30, 2 horas que nós passamos aqui no templo. A nossa vida deve ser um culto contínuo diante de Deus. Portanto, quando eu percebo a grandeza de Deus e a minha mediocridade, eu sou levado a um ato de adoração diante desse Deus. Você quer aprender a adorar o Senhor? Conheça esse Deus maravilhoso. Quanto mais você conhecer, mais você irá adorá-lo de maneira adequada. Na quarta parte, verso de número 19 até o verso de número 24, vai dizer o seguinte: como eu gostaria, ó Deus, que acabasses com os perversos. Afastem-se, pois, de mim, homens violentos. Eles se rebelam contra ti, como teus inimigos falam coisas ruins. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não desprezo os que se levantam contra ti? Eu os detesto com ódio completo. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ao perceber a grandeza dos atributos de Deus, ao perceber o quanto esse Deus ele é maravilhoso, Davi então ele se expressa de uma forma muito ímpar. Nos versos de número 19 até o 22 ele vai dizer: como eu gostaria, ó Deus, que acabasse com os perversos. Quem de nós falaria assim, né, irmãos? A gente até estranha a atitude de Davi, né? Mas ele vai continuar: como eu gostaria, ó Deus, que acabasses com os perversos. Afastem-se, pois, de mim, homens violentos. Eles se rebelam contra ti, como teus inimigos falam coisas ruins. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não desprezo os que se levantam contra ti? Eu os detesto com ódio completo. Para mim, são inimigos, de fato. Muitas vezes a gente estranha aqui a atitude de Davi e acha que esta atitude dele é incompatível com o evangelho que nós temos no Novo Testamento. Mas, irmãos, não é incompatível e nem é contraditório. Porque o que Davi está fazendo aqui não é simplesmente maldizer os seus inimigos, mas ele está sendo levado por um sentimento de zelo a maldizer os inimigos de Deus. Davi aqui, perceba que ele, em primeiro lugar, ele quer pôr fim a todos aqueles que são perversos e mancham a santidade de Deus. Ou seja, Davi está com um zelo da santidade do Senhor. Davi, ele sabe que esse Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente, é um Deus extremamente maravilhoso, e diante da santidade de Deus, Davi, então, ele amaldiçoa todos aqueles que são inimigos do Senhor. Verso de número 19, parte A. Não somente isso, ele mesmo deseja se afastar de todos aqueles que são violentos. Verso de número 19, parte B. E também ele não odeia e não despreza, não é os seus inimigos. Perceba aqui, o que ele está fazendo é de justamente odiar os inimigos de Deus.
Observe bem aí o verso de número 21. Acaso não odeio os que te odeiam? E não desprezo os que se levantam contra ti? Eu os detesto com ódio completo, para mim são inimigos de fato. Ou seja, Davi aqui, ele está tomando parte do Senhor, ele está sendo levado a um conhecimento exato acerca da santidade de Deus, e portanto ele quer que todos aqueles que ferem a santidade de Deus sejam mortos e destruídos por este próprio Deus. Davi é movido por um profundo zelo de Deus e por isso deseja o fim de todos aqueles que tentam afrontar a Deus. Davi aqui, ele quer simplesmente que a justiça de Deus seja executada contra todos os inimigos de Deus. E é isso que acontece, irmãos. Quando nós sabemos que Deus, ele é santo e é justo, obviamente, isso nos faz pedir ao Senhor que ele cumpra com a sua justiça. Afinal de contas, se Deus ele é justo, mas não age com justiça, ele acaba sendo injusto. Não é verdade? Quando, por exemplo, um pedófilo é pego em flagrante, a reação de qualquer um de nós é de pedir justiça. Algumas pessoas vão até além e querem que aquele pedófilo morra, que ele vá para o inferno. Quando a polícia, por exemplo, pega um homicida, um assassino, nós queremos que aquele assassino pague por aquilo que ele fez. Nós estamos vivendo dias em que a nossa política ela está em crise, porque os políticos estão saindo impunes. E quando isso acontece, isso nos gera um sentimento de aversão. Nós queremos ver a justiça sendo cumprida. E é exatamente isso que Davi ele quer. Ele está vendo o mundo, está vendo os homens perversos, está vendo os homens afrontarem a Deus, a sua soberania, a sua santidade, e ele quer que esse Deus venha com justiça sobre a vida destes homens. Davi, ele se coloca na posição de quem tem zelo. É a mesma posição, por exemplo, de Jesus, quando ele chegou no templo e olhou os cambistas. O que foi que Jesus fez? Jesus expulsou os cambistas, virando as mesas deles. Percebe? Ou seja, o zelo por Deus deve nos consumir. Mas Davi, ele sabe que ele também é falho. Davi, ele faz isso tendo consciência de que ele também é homem. É por isso que ele vai finalizar com o último pedido a Deus, verso de número 33 a 24. Sonda-me, ó Deus, e conheces o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Percebe aqui? Ou seja, Davi, ele deseja que todos aqueles que afrontam a santidade de Deus recebam a justiça de Deus. Mas ele mesmo, sendo falho, ele sabe que ele mesmo precisa se precaver. Ele mesmo pode ser um destes homens perversos e nem sequer perceber. E é por isso que ele, ciente do caráter de Deus e da imparcialidade de Deus, ele diz: Senhor, sonda-me e me conhece. Vê se há em mim algum caminho mau. E não somente isso, Senhor, mas guia-me pelo caminho eterno. E aqui nós tiramos aqui o último princípio desta noite. Quanto mais, irmãos, nós conhecemos a Deus e os seus atributos, mais ainda nós odiamos o pecado. Quando você toma consciência de quem é esse Deus, do seu poderio e da sua santidade, outra reação não pode ser gerada em você, a não ser ódio pelo pecado. Se um pai, por exemplo, ama o filho, qualquer coisa que afronta aquele filho ou que ameaça a vida daquele filho, com certeza o pai vai odiá-lo. Da mesma forma, se nós estamos em um relacionamento com esse Deus, se nós amamos a esse Deus, e se esse mesmo Deus se fez carne, habitou entre nós, e deu a sua própria vida pelos nossos pecados, irmãos, nós não podemos de forma alguma subestimar os nossos pecados. O pecado que você comete, por mais simples que você possa achar, é uma afronta ao caráter de Deus. Não permita que Satanás, ele lhe iluda, fazendo-o pensar que o seu pecado não é lá essas coisas. Que o seu pecado, afinal de contas, não ofende tanto assim ao caráter de Deus. Não. O nosso pecado ofende o caráter de Deus. E é justamente diante disso que eu quero encerrar fazendo uma pergunta a você. Qual tem sido, irmão, a sua postura frente ao pecado? Você odeia o pecado? Como Davi, você deseja sinceramente se afastar do pecado?
Qual tem sido, por exemplo, a sua motivação de desejar a volta de Cristo? Será que nós temos desejado a volta de Cristo para que Ele, de fato, cumpra os seus planos e assim reine soberanamente sobre nós, fazendo desaparecer o pecado e tudo aquilo que afronta o seu caráter? Ou será que nós temos desejado a volta do Senhor somente só para a gente morar no céu, para acabar nossas dores, acabar... Será que nós não somos movidos por esse sentimento de egoísmo? Será que nós não desejamos a volta do Senhor simplesmente para nos livrar do inferno? Irmãos, acima de tudo, nós devemos desejar que o Senhor cumpra os seus propósitos, que Ele reine soberanamente sobre as nossas vidas e que Ele ponha fim no pecado que tanto afronta o Senhor. Lembre-se disso, o Senhor criou todas as coisas e o pecado, ele se infiltrou no mundo. O pecado, ele é um elemento estranho na criação de Deus. E Deus um dia porá fim a este pecado. Deus um dia acabará com este pecado, com esta afronta ao seu caráter. Isso vai se cumprir, e eu, como servo de Deus, eu devo ser movido como Davi. Eu devo ser movido por um sentimento de zelo ao Senhor e desejo de que Deus ele cumpra a sua palavra. Por fim, eu quero finalizar aqui com a ideia central deste capítulo, de Salmo 139. Se você tem que sair com alguma coisa daqui, saia com isso, por favor. O conhecimento de Deus, ele nos torna mais conscientes da grandeza de Deus e da mediocridade humana, nos posicionando adequadamente diante dele mesmo. O conhecimento de Deus nos torna mais conscientes da grandeza desse Deus e da nossa mediocridade humana, e nos posiciona adequadamente diante do Senhor. Amém, irmãos? Curva sua cabeça e oremos a Deus. Pai, nós te louvamos e te engrandecemos nesta noite, pois, ó Deus eterno, aprendemos um pouco mais acerca de Ti. Senhor, que o Senhor possa nos mover dia após dia e que nós possamos, ó Deus eterno, como Davi, andarmos conscientes, ó Deus eterno, de quem o Senhor é, da Tua grandeza, do Teu tamanho, da Tua maravilhosa grandeza, ó Pai. E nos faz entender isso, ó Deus eterno, a ponto de nós sermos humilhados diante de Ti e sermos levados a uma posição que de fato agrade ao Senhor. Que o Senhor de fato nos conduza, ó Deus eterno, a uma postura de zelo, a uma postura de adoração diante da Tua face, e que acima de tudo, ó Pai eterno, nós possamos glorificar o Teu nome. Abençoa o Teu povo, ó Pai. Tudo isso nós te pedimos e por fé te agradecemos. Amém, Jesus. Vamos louvar o Senhor com mais um hino. Logo após, nós estaremos orando, encerrando o trabalho do Senhor.